Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nesse tutorial a ideia é mostrar um pouquinho como que a gente pode ganhar mais nitidez nas nossas fotografias, tá? Não existe somente uma técnica para fazer isso, tem várias formas de poder ganhar nitidez numa imagem. Eu vou mostrar aqui uma das técnicas que eu mais gosto de usar, porque eu acho que dá um resultado muito bom, tá? Vale lembrar que, na verdade, a nitidez deve ser a última coisa que você tem que fazer na sua imagem, tá? Então, nessa imagem aqui, ó, a gente vê, apertando o Alt aqui, a primeira imagem, e a gente vê, ó, tipo, antes e depois o tratamento básico que eu fiz aqui. Dá para ver camada por camada, o que eu fui fazendo, ó, certo? Dá para ver aqui, ó, a boca, ganhou mais cor, coloquei o branco do olho aqui um pouquinho mais ressaltado, enfim. Eu tenho a minha imagem aqui devidamente trabalhada. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a minha camada de cima, a última, vou apertar Shift, Ctrl, Alt, E. Automaticamente ele vai fazer uma cópia. A gente não vê nenhuma diferença aqui, porque basicamente a gente pegou toda essa informação aqui e fez uma cópia numa camada aqui de cima para a gente começar a trabalhar melhor a nitidez da nossa fotografia. Então, com essa camada selecionada, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Filtro, Sharpen, Unsharp Mask, que em português seria Sharpen tornar nítido e Unsharp Mask, máscara de nitidez. Eu vou fazer clique aí, clicando aí aparece essa janelinha aqui, ó, tá? Onde eu posso navegar, posso dar o zoom para fora, deixar o zoom aqui mais em 100% para ir vendo como que tá. Acho que 100% é muito, porque a imagem é muito grande. Mas é que eu já consigo ter uma ideia, ó. Eu consigo ver o preview aqui, ó, antes e depois, certo? Aqui tem o seguinte, ó, basicamente a gente tem o primeiro campo, que seria a intensidade, né, do meu efeito, ó, certo? Eu tenho a intensidade dele, eu tenho a área, né, aqui o radius seria o raio dele, né, o quanto que eu quero aplicar na minha imagem, e aqui embaixo essa última opção é para superfícies lisas, que no caso não tem textura. Então nesse caso aqui eu vou acabar não usando, porque nesse caso aqui ele afetaria mais que nada, vamos dizer, o cabelo, enfim, algumas outras áreas que não vêm ao caso nessa fotografia aqui. Geralmente eu quase não uso essa última opção aqui, tá? A primeira opção, geralmente a gente faz o seguinte, né? Ao trabalhar com, vamos dizer, com nitidez no Photoshop, geralmente nessa opção aqui, Unsharp Mask, a gente teria, vamos dizer, uma tendência natural de usar aqui um raio baixo, sei lá, vamos colocar aqui um raio de 5, e a intensidade a gente colocar um pouco mais para cima, 85, algo assim, ó. Você já vê aqui um preview, ó, antes e depois, você já percebe que várias áreas da imagem ganhou mais nitidez, tá? Isso daria para controlar, baixar um pouco, por exemplo, 60, algo assim, até ó, o próprio rádio dele aqui, a própria raio dele daria para baixar também, colocar um pouquinho menos, ó. A gente já teria aqui um antes e depois um pouco mais suave. Se a gente colocar Ctrl 1, a gente vê tamanho 100%. Ó, eu já conseguiria ver aqui, ó, antes e depois, ó, já dá uma diferença grande. Mas nesse caso, não é isso que eu quero fazer. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu quero ganhar um pouco mais de volume na minha imagem, não somente uma nitidez. Então, nesse caso, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar aqui a intensidade dele mais ou menos em 10, entre 10 e 15, 10 e 20, mais ou menos. Acho que 10 aqui vai bem para essa fotografia aqui, e o raio dele eu vou colocar ao redor de 140, entre 130 e 160, por aí vai bem. Nesse caso, eu acho que o 140 já dá um resultado legal, você já consegue ver antes e depois, já dá um resultado super legal. Talvez eu podia abaixar aqui um pouquinho para 8, a intensidade dele, ó. Eu acho que já ficou super legal, já deu um resultado bacana. Eu dou um OK, você já vê que é outra fotografia, em comparação ao que a gente tinha antes, ó, certo? Agora, além disso, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa imagem aqui, fazendo Ctrl J, e eu vou vir aqui em Filtro, Other, High Pass. E o High Pass, ele vai me permitir criar uma camada aqui em cima para a textura, para eu conseguir diferenciar um pouquinho a textura dele e ganhar mais nitidez com isso. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu posso escolher um raio maior ou menor. Eu posso colocar aqui entre 1 e 2, ou acho que nessa fotografia 2 ainda fica muito pouco. Eu vou colocar aqui 3. Você pode provar, na verdade é só ter esse contorno aqui, ó, ter algumas regiões da imagem selecionada. Eu acho que 3 nesse caso vai bem. E aqui, ao invés de normal, eu posso variar aqui os modos de mesclagem de capa, tá? Eu poderia vir aqui, por exemplo, para Overlay
ou luz linear, tá? Linear Light. Linear Light acho que fica muito forte, eu vou deixar aqui o overlay. E igualmente, de qualquer forma, mesmo que fique muito forte, eu consigo baixar a opacidade do meu efeito aqui. Da mesma forma que nessa camada aqui a gente trabalhou com a máscara de nitidez, se ficasse muito forte eu poderia baixar a opacidade. Mas nesse caso eu achei que ficou bom. E esse aqui também eu achei que ficou bom. Esse aqui na verdade ficou um pouquinho forte. Né? Eu diminuiria um pouco, não precisa ressaltar tanto. Então aqui, ao invés de escorregar o valor para o lado, eu posso simplesmente selecionar a camada e vir pelo shortcut. Por exemplo, se eu quero 80%, eu aperto a tecla número 8. Se eu quero 70%, a inicial, número 7. E assim ele já vai aplicando para a minha opacidade ali. Ó. Se eu quero um número quebrado, é só digitar. Mas eu acredito que em 70% já está show de bola, certo? Então a gente já tem aqui a nossa imagem com muito mais nitidez do que a imagem original. Ó. Se a gente for ver, além de todo o tratamento de pele, a gente ganhou nitidez, tá? A gente podia fazer assim também, para ver o antes e depois, a gente ganhou muito mais nitidez. Agora, essa imagem, se eu vier aqui Image Size, ou o shortcut dele, Alt Ctrl I, a gente vê que ela é uma imagem que está com 3.000. Então, se eu quero postar isso aqui, por exemplo, na rede social, já não rola, é muito grande, o Facebook nem aceita esse tamanho, tá? Então, eu teria que fazer o quê? Diminuir essa imagem aqui. Então, vamos dizer que nesse caso, eu quisesse diminuir, sei lá, o Facebook ele já começa a aceitar a partir de 2048 pixels de largura, tá? Mas apesar disso, eu não te recomendo postar nesse tamanho de imagem, porque é um tamanho de imagem muito grande, ainda que eu coloque aqui 2048, ó, a imagem vai continuar ficando enorme. Ó. Eu vou deixar essa opção aqui, Bicubic Shaper, que é para redução de imagem, é um modo de interpolação dos pixels para a gente poder redimensionar a nossa imagem. Vou dar um OK. Ele diminuiu. Se eu apertar Ctrl 1, ele vai aplicar aqui para mim tamanho 100%. Repare que ele continua gigantesco. Esse tamanho o Facebook deixa postar? Deixa. Mas é muito grande e tampouco tem a necessidade. É mais, para você fazer anúncio, nem é muito recomendado você trabalhar nesse formato. Para anúncios, o Facebook, por exemplo, te dá a medida de 1.200 pixels por 627. Né? Em alguns casos, dependendo do objetivo da campanha, 1.200 pixels de largura por 444 de altura. Então, nesse caso aqui, para redimensionar, eu te aconselho você colocar aqui 1.600 ou, no caso, se é para anúncio já no Facebook, coloca 1.200, automaticamente ele vai ajustar a lateral, você deixa a opção Bicubic Shaper, que seria para redução, dá um OK, e aí você vai ter a sua imagem redimensionada. Nessa de redimensionar, é normal que ele perca um pouco a nitidez. E quando você subir isso daí para o Facebook ou para as redes sociais, na internet, ele vai diminuir um pouco a nitidez. Então você também pode vir aqui em Filtro, Sharpen, tá? Na verdade, o melhor que você pode fazer é voltar a fazer aquele esqueminha lá, Shift, Ctrl, Alt, E, para ele fazer uma cópia da sua camada, e aí sim, você vem aqui, Sharpen, Filter, Sharpen. Aí você fala, pô, foi demais, Miro. Tudo bem, você pode diminuir, colocar aqui uns 50%, por exemplo, ó, e ver antes e depois, ó. Acho que 50% ainda está um pouquinho demais, vamos colocar aqui 30%, ó. A gente já tem outra imagem, ó. Certo? Ó, antes e depois, certo? Ó, a imagem trabalhada, e sem estar trabalhada, ela com essa resolução aqui, vai ficar show de bola isso aqui na internet, por mais que o Facebook baixe um pouco, ele vai manter esse nível de nitidez bombando.